Se faltou espaço para colocar as plantas ou você só quer preencher aquela parede com verde dentro ou fora de casa, os jardins verticais podem ser uma ótima solução. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, vem comigo ver as dicas de hoje. Plantinhas se tornaram um assunto decorrente na decoração. E por aqui também. Esse já é o terceiro vídeo que a gente faz sobre esse assunto. A gente já fez um vídeo dando dicas de que espécies colocar e aonde com a Virgínia da Verdifique. Fizemos um outro vídeo falando um pouquinho de plantas dentro de casa, onde eu contei inclusive a minha experiência. Se você ainda não viu eles, confere lá. E para não perder nenhum vídeo novo que a gente faz aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui e ligar as notificações. O tema do vídeo de hoje é um queridinho na decoração, o jardim vertical. E apesar dele já ser muito usado por aí, tem alguns cuidados importantes que você tem que ter se você vai usar ele na sua decoração para manter ele vivo. A não ser que você queira usar ali plantas artificiais, mas daí não é o assunto que eu trago hoje. Os principais cuidados quando você pensa em jardim vertical é a iluminação e a rega. Quando a gente pensa em colocar as plantas em vasos para um jardim vertical, esses vasos eles não vão ser tão grandes e é muito diferente de você plantar uma planta direto na terra. Então é bem importante de você cuidar da quantidade de água que essas plantas vão estar recebendo, para que o substrato fique sempre ali bem úmido e consiga fazer com que essas plantas vão crescendo. Para isso, você tem que entender qual é o tamanho realmente do vaso, quais são as espécies que você está colocando ali. E se for algo um pouco maior, como essa parede que eu tenho aqui atrás, é essencial pensar num sistema de irrigação, porque você não vai conseguir manter essa terra úmida sem ter realmente um sistema de irrigação que vá trazer essa água ali automaticamente, 1, 2 vezes por dia, dependendo da insolação que as plantas recebam. No projeto dessa parede com o jardim vertical aqui atrás de mim, foi deixado um ponto de torneira, onde sai ali uma mangueira que está um reloginho onde isso controla a rega 2 vezes por dia. Essa parede ela recebe muito sol todos os dias, o dia inteiro, então é bem importante ter essa rega realmente 2 vezes por dia para manter essa terra sempre úmida, senão ela secaria muito rápido. Então, desde o começo já foi planejado ter ali esse ponto de torneira para fazer a irrigação. Nesse caso, como a gente está numa área de jardim, onde tem a grama embaixo, não precisou pensar numa drenagem para que a água que escoe ali dos vasos tenha por onde sair. Já está caindo no jardim, então ele mesmo está recebendo essa água. Se a gente pensar nisso dentro de casa, é bem importante de ter um ralo ou algo nesse sentido para receber a água que vai cair dos vasos. Esse vaso ele já tem um sistema de drenagem pensado nele, então ele vai recebendo água e vai caindo para o andar de baixo. Então as plantas que estão mais embaixo vão inclusive receber mais água, porque além de ter a água chegando na mangueira que vai pingar em cada vaso, você ainda tem a água que vai cair do vaso de cima. Mas é bem importante de você entender o lugar onde você está colocando esses vasos. Tem para onde cair essa água? Porque é importante de você pensar que a terra nunca vai absorver toda a água que você dá para ela. Sempre vai ter ali um pouco que vai sobrar. Para onde vai essa água? Se é um espaço interno, tem que ter ali um direcionamento já para algum tipo de dreno, de ralo, aonde vai realmente escoar essa água para você não ter um problema de água caindo em lugares onde não foi planejado. Então, além de ter como receber a água, tem que ter como ter a parte de saída dessa água. São 2 pontos bem importantes quando a gente pensa em irrigação para jardim vertical. Em relação à iluminação, você precisa entender qual é a insolação que você tem, aonde vai ser instalado esse jardim vertical para escolher as espécies. E para isso, o ideal sempre é ter a ajuda de um profissional, que vai te ajudar realmente a direcionar as melhores espécies pro local que você já tem planejado ali e não ficar com espécies que não podem receber muita luz ou vice-versa, que não vão se adaptar bem. Mas eu já adianto aqui que o ideal é você ter um mix de espécies, que é para dar mais vida, mais cor ali pro teu jardim vertical.
Então me conta aqui embaixo aonde você gostaria de colocar, porque se eu conseguir eu já posso inclusive te ajudar a dar algumas dicas ali de espécies que daria para você estar colocando. E lembrando também que nesses vasos a intenção é sempre de você conseguir cobri-los para que apareça realmente só o verde e não o vaso. Nesse caso aqui as plantas ainda estão crescendo, elas acabaram de ser instaladas, por isso que a gente consegue enxergar ainda o vaso, mas como as plantas são pendentes, daqui a algum tempo a gente só vai ver realmente o verde ou o colorido das flores. Algumas opções de espécies para você que vai fazer o jardim vertical na área externa, onde tem bastante incidência solar, são os aspargos, os lambaris, os gerânios e o véu de noiva. Já para os ambientes internos, onde a incidência solar não vai ser tão direta, você pode usar a peperômia, a era, a samambaia, mas lembre-se de que independente de ser dentro ou fora de casa, você precisa sim ter bastante claridade e uma boa ventilação, porque senão não vai dar certo o seu jardim vertical. A escolha do substrato também é bem importante na hora que você está montando os vasos de jardim vertical. E isso também é algo que um profissional pode te orientar de acordo com a espécie que você está escolhendo. Mas é sempre recomendado usar substratos que são especiais ali, ao invés de simplesmente usar a terra tradicional mesmo. Além disso, você podar com regularidade as plantas e cuidar ali com os galhos mortos vai ajudar bastante no crescimento do jardim. Até porque você tem que pensar que essas espécies vão estar mais ou menos uma sob a outra. Então, se você deixa ela crescer muito, ela pode acabar matando a que está no vaso de baixo. Então, pode realmente podar sem dó no coração. E regularmente também colocar um adubo junto com a irrigação para ajudar a deixar elas bem fortes e longe das pragas. Agora, se tudo isso que eu disse você achou lindo, mas não tem espaço e nem o recurso para realmente criar um jardim vertical na sua casa, eu trago aqui uma solução bem mais simples, que são os quadros feitos com suculentas. São pequenos jardins verticais que você realmente usa como um quadro decorativo para colocar na sua parede. Você pode simplesmente usar com uma moldura, a lã de rocha vai fazer ali o substrato para essas plantinhas. Não é tão simples de você montar, mas você já acha inclusive isso pronto para vender. E é algo bem mais simples de ser mantido, porque essas sim vão precisar ali de água só uma vez por semana, então você pode trazer esse jardim vertical de uma forma bem decorativa, mais barata e mais simples para dentro da sua casa. Se você gostou dessas dicas de jardim vertical, já deixa aqui o seu like e compartilha com quem pode se interessar também. E só para deixar um esclarecimento final em relação a custos para fazer isso. Além de você precisar ter bem preparado esse local onde você vai colocar o jardim vertical, com a questão da irrigação, do dreno, saber que recebe bastante luz, você também precisa entender os custos que vão se envolver com isso, tanto em relação aos vasos como às plantas, que acabam sendo um pouquinho mais caras do que se você fosse fazer um jardim convencional. Então fica a dica final e eu espero vocês para o próximo vídeo.